E aí, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo Lucas Dery aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse tema da monogamia. Será que nós somos monogâmicos ou poligâmicos? Para você que não sabe o que é isso, eu já vou explicar também. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque esse aqui é um canal com uma ênfase em desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente também vai entrar em temas voltados para as dinâmicas de relacionamento. E hoje tá uma onda na internet, eu não sei se você percebe isso, mas hoje tem um movimento muito forte na internet sobre relacionamentos e que na minha avaliação, na minha visão, esses movimentos eles parecem que eles querem impor um padrão de relacionamento para todas as pessoas. Então fica mais ou menos assim: se você segue esse padrão de relacionamento, você é um homem, uma mulher de alto valor, você é um homem de virtudes, você é um patriarca, uma matriarca. E assim, nada contra esses movimentos, mas eu acredito que não é bem por aí, tá? Nada contra esses grandes mentores, coaches de relacionamentos, mas eu percebo um certo exagero da parte deles em impor certos padrões. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que não se sente muito enquadrada dentro dessas dinâmicas tradicionais de relacionamento, automaticamente você já é discriminado por essas pessoas, por esses coaches de relacionamento, como uma pessoa sem virtudes, como uma pessoa imatura, ou então, se você é homem, você é um moleque, você é um menino, você é uma pessoa hedônica, que está ali só em busca dos seus prazeres. E esse vídeo aqui é para tentar responder isso. Será que é isso mesmo? O que será que a ciência diz sobre o comportamento humano, sobre a natureza humana, e como que isso se aplica dentro das dinâmicas intersexuais? Como que a gente pode fazer uma aplicação prática disso para a dinâmica dos relacionamentos? Será que nós somos poligâmicos ou monogâmicos? O que é ser monogâmico? Ser monogâmico é uma pessoa que ela tem um único parceiro, então ela tem um único parceiro para o resto da vida. Então é aquele casal de namoradinhos que eles se conhecem ali com 14, 15 anos e eles começam um namoro e depois eles se casam jovens e eles ficam juntos pelo resto da vida. Você conhece algum casal assim? Se é que ainda existem casais assim? A gente tem muitas referências, né? Será que a gente tem muitos exemplos desse para poder avaliar aqui? Então isso seria uma pessoa monogâmica, né? Existe um acordo monogâmico também na nossa cultura ocidental. Em alguns países, né, no Oriente Médio, você ainda percebe ali um acordo poligâmico, onde o homem pode ter mais de uma mulher, né? Você percebe também, mesmo nos países ocidentais, uma relativização já desses acordos monogâmicos e alguns movimentos, por exemplo, como o movimento poliamor, onde você tem ali uma família, eles chamam de família, e que na família tem mais de um homem, mais de uma mulher, ou 2, 3, 4, enfim, não importa. Então, tem outros movimentos como esse surgindo também na cultura dos países ocidentais. Mas, então, voltando aqui, né, o poligâmico seria essa pessoa que ela não fica num relacionamento só, né? Ela tem a necessidade de estar em mais de um relacionamento, seja simultaneamente ou ao longo da vida. Então eu quero tentar trazer algumas explicações aqui sobre isso, tá? Então primeiro, né, isso aí é uma resposta a esses movimentos e depois eu vou tentar fazer uma aplicação prática aqui sobre isso, tá? Vamos falar das espécies. Se a gente olha para as espécies, os animais, a gente consegue, se você fizer um estudo, for no YouTube, começar a entender um pouquinho sobre essas espécies, você vai identificar um certo padrão no comportamento de reprodução dessas espécies. Então, por exemplo, os pássaros são nitidamente monogâmicos. Os pássaros, eles não saem procriando, eles não saem fazendo vários pares, são espécies monogâmicas. Você percebe isso nos pássaros, você percebe isso nos felinos também, não em todos os felinos, mas, por exemplo, os tigres são felinos
monogâmicos. O tigre macho, ele arruma uma fêmea e ele acasala ali com essa fêmea, se reproduz ali com essa fêmea e ele fica com essa fêmea pelo resto da vida. Ele não sai procriando com outras fêmeas. Você tem também esse padrão, não vou dizer que eles são realmente monogâmicos, mas é um padrão também que dá para ser observado nos lobos, que é uma espécie canina, mas que aparentemente eles também seguem esse padrão mais monogâmico. E você tem, né, vários animais. Se a gente puder enumerar aqui, talvez você possa colocar mais alguns desses exemplos aí nos comentários, né? Quais outros animais você percebe que tem esse comportamento, essa natureza mais monogâmica? Tem um só parceiro por toda a vida. E aí você tem os primatas, né? E aí quando a gente vai para os primatas, existe uma diferença de uma espécie para outra, né? São da mesma espécie, mas de um primata para outro primata tem uma diferença. Então, por exemplo, né, os saguis e o gibão, são macaquinhos pequenos, eles são monogâmicos. Já os chimpanzés e você tem os gorilas também, eles são poligâmicos, nitidamente poligâmicos, e são primatas, são macacos. Então você vê que no reino animal, você tem ali espécies que são nitidamente monogâmicas e espécies que são nitidamente poligâmicas. Entre os felinos também, que é um dos exemplos que eu mais gosto de usar quando eu estou falando das dinâmicas de relacionamento, entre os felinos a gente tem os leões. Os leões são explicitamente poligâmicos. Então o leão ele tem várias fêmeas, ele reproduz com várias outras leoas. É importante também entender que uma coisa é a natureza desses animais, outra coisa é a adaptação da natureza desses animais com relação à sobrevivência deles. Então você tem a natureza primitiva desses animais, a natureza biológica, e você tem a maneira que eles adaptam essa natureza ao comportamento deles. Então, por exemplo, os leões, eles são poligâmicos, mas você vai perceber esse comportamento poligâmico no macho e não na fêmea. Apesar de que a natureza da fêmea, né, se a gente estiver falando, olhar para a biologia de forma mais radical, a fêmea também, por ser leoa, ela também tem essa natureza poligâmica. Mas o comportamento dela, que busca por sobrevivência e por ser um animal que tem características que são não mais frágeis, mas como é que eu posso dizer? O macho ele tem características físicas e atributos físicos mais agressivos que comunicam mais força e por isso o macho tem mais chances de sobrevivência. Então por isso o macho ele consegue ter um comportamento poligâmico. A fêmea, apesar de também ser poligâmica, ela adota um comportamento monogâmico. Então a fêmea ela só troca de macho quando o macho dela morre ali num conflito entre eles, ou quando um leão solitário vem e desafia o leão que é o alfa do bando, e se ele mata esse leão, aí a fêmea ela troca, né, de macho, mas porque ele morreu. Então, mas do contrário ela não trocaria, entende? Raramente isso acontece. Geralmente o alfa é o que prevalece e o leão solitário ele dificilmente consegue vencer esse conflito. Mas voltando aqui para você entender. Então, resumidamente, o leão ele é poligâmico, mas existem algumas diferenças no comportamento deles. E aí a gente tem alguns outros estudos mostram algumas diferenças características nos traços físicos desses animais, não só no comportamento deles, mas algumas diferenças nos traços físicos desses animais. Então, o que alguns estudos mostram também? Eles mostram que esses animais, essas espécies que têm essa característica poligâmica, eles, por exemplo, o macho, eles têm testículos maiores do que as espécies que são monogâmicas. Então eles têm testículos maiores e eles também têm maior produção de sêmen, e não só mais produção de sêmen, mas mais produção de espermatozoides.
Então isso também leva a entender que por ter uma maior produção de sêmen e de espermatozoides, são animais que a natureza deles pede que eles procriem mais. Então é por isso que eles têm essa natureza poligâmica. Então eles têm essa necessidade de variedade muito maior do que de outros animais que têm testículos menores e que têm uma produção menor de sêmen e de espermatozoides. Então essa é uma outra característica também que se percebe entre eles. Aí você pode estar pensando, né? E onde é que entra o ser humano aí entre essas espécies, né? Parêntese aqui, tá? Eu estou fazendo uma análise aqui, que é uma análise que leva em consideração apenas a natureza biológica do ser humano, que agora eu vou entrar para falar do ser humano, tá? Eu não estou levando em consideração aspectos psicológicos e espirituais do ser humano, né? Porque sempre que eu entro nesses assuntos, alguém fala assim, mas o ser humano não é um animal. É importante você entender que o ser humano, ele não é só um animal. Eu concordo com isso. Ele também tem características, ele também tem ali aspectos psicológicos e espirituais. Mas é fato que o ser humano também tem uma natureza biológica que se assemelha à natureza biológica dos outros animais, das outras espécies. Então, por exemplo, você tem a necessidade de reprodução da mesma forma que um cachorro tem necessidade de reprodução. Então, é uma semelhança entre os outros animais. Então, se por um lado a gente tem características que os outros animais não têm, que são as psicológicas e espirituais, né, que é o nosso sistema límbico, que é mais desenvolvido do que de todos os outros animais, a gente também tem características biológicas que se assemelham à maioria dos outros animais. Então, o que eu estou levando em consideração aqui é só essa natureza primitiva, biológica e ancestral animalesca do ser humano, beleza? Então, olha só, onde é que o ser humano fica aí? Então, uma característica entre os animais poligâmicos que se assemelha também ao ser humano. Por exemplo, o homem, ele tem, se a gente falar dessa característica do órgão genital, né, dos testículos, o homem ele ficaria entre o chimpanzé e o gorila. Então o homem ele tem os testículos menores do que os testículos de um chimpanzé, mas tem os testículos maiores do que os testículos de um gorila, por exemplo. E analisando o comportamento, o homem se reproduz menos do que um chimpanzé. Então, o homem ele acasala menos, ele é menos sexual do que um chimpanzé. O chimpanzé provavelmente deve estar na categoria entre os animais mais sexuais que tem no mundo animal, que mais é promíscuo e que mais se reproduz. E o homem ele se reproduz mais do que o gorila. O gorila ele é um animal que tem essa característica poligâmica, mas ele pratica menos o acasalamento, ele acasala menos, por alguns fatores ali dentro da convivência, principalmente para com a fêmea, que depois que tem ali um filhote, demora meses para acasalar de novo. Então, o homem estaria no meio ali. Uma outra característica do homem que se assemelha dos animais é que o homem tem um pênis relativamente maior se comparado à maioria das outras espécies. A maioria dos outros animais, o homem tem um pênis relativamente maior. Então, essas são algumas características também que podem se assemelhar ao animal mais poligâmico. E aí, o que você acha, né? Você acha que o homem está mais pro lado do animal monogâmico ou pro lado do animal poligâmico? Agora, alguns estudos chegaram numa semelhança, né, num padrão que é mais fácil, vamos dizer assim, que seja mais fácil de você distinguir entre uma categoria e outra, entre monogâmico e poligâmico, que é o seguinte: todas as vezes que você olha para uma espécie, se você não conseguir distinguir um macho da fêmea, significa que aquela espécie é monogâmica. Então, por exemplo, quando você olha para um tigre, vamos falar dos felinos aqui, quando você olha para o tigre e você vê um tigre de Bengala ali, por exemplo, você não consegue distinguir entre o macho e a fêmea, eles são idênticos. Talvez você vai ter um macho ali um pouco maior, mas você não vai ter uma régua ali para medir, para saber, o macho é
tantos centímetros maior aqui do que a fêmea. Você não consegue ver uma característica física que distingue o macho da fêmea. Isso é uma evidência de que, alguns estudos mostraram isso, né, que isso talvez seja a maior evidência para você fazer a distinção entre uma espécie monogâmica e uma espécie poligâmica. Agora, quando você olha para os felinos, falando ainda dos felinos, quando você olha para os leões, o macho é totalmente distinto da fêmea. Você consegue ver uma diferença evidente. O macho ele é maior do que a fêmea. Ele tem uma juba que a fêmea não tem. Ele tem a boca maior, ele tem as patas maiores, ele tem as presas muito maiores. Então, nitidamente você consegue olhar para um leão e saber se aquele leão é macho ou se ele é fêmea. Então, essa seria uma grande diferença para poder fazer distinção entre uma espécie monogâmica e uma espécie poligâmica. E se a gente pensar nos seres humanos? Você consegue, e aí, por exemplo, né, se você tiver que olhar para uma espécie e se você tiver que demorar mais de 3 minutos para identificar se aquilo é um macho ou uma fêmea, então aquilo significa que aquilo é uma espécie monogâmica. Agora, se você bate o olho e consegue fazer a distinção entre o macho e a fêmea, então significa que aquela espécie é poligâmica. E o homem e a mulher? Quando você bate o olho, você consegue fazer a distinção entre o que é um homem e o que é uma mulher? Sim ou não? E aí, vamos tirar aqui as questões de... Vamos tirar as questões sociais, por exemplo. Por que existe esse tema, né? Por que é mais difícil de decifrar se a espécie humana é monogâmica ou poligâmica? Por quê? Porque a nossa natureza, ela tá camuflada pela cultura. Então, quando você olha para os animais, eles são animais irracionais e eles apenas seguem o instinto deles. Então, você consegue identificar a natureza primitiva, biológica dos animais de cara. Agora, por que para o ser humano é mais difícil de identificar essa natureza? Porque a nossa natureza está camuflada pela cultura. A nossa natureza está camuflada pelos acordos sociais. Então, por exemplo, a nossa natureza está camuflada no Ocidente pelo acordo da monogamia. Então, é moralmente correto no Ocidente o acordo monogâmico e é imoralmente, não é politicamente correto e é imoral o que quebra e o que vai contra o pacto e o acordo monogâmico. Então a gente tem a cultura que camufla essa nossa natureza. Aí a gente tem os gostos, os costumes, a gente tem as ideologias. Agora, mais recentemente, a gente tem as ideologias de gênero. Então você tem uma mulher fêmea, mas que se comporta como um homem macho e que se veste como um homem macho. E você tem ali um homem macho, mas que se comporta como uma mulher, como uma fêmea e se veste como uma mulher também. Então você tem aí essas variáveis que fazem parte da cultura, dos gostos e dos costumes, que vão camuflar a verdadeira natureza dessa espécie humana. Mas aí é uma pergunta que eu estou deixando aí para você. O que você acha? O homem, ele tem características físicas muito diferentes das características físicas de uma mulher. Se você batesse o olho assim, se você bate o olho num homem e numa mulher e eles estão nus, você consegue fazer a distinção exata do que é um homem e do que é uma mulher? Sim ou não? O que você acha? Bom, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas essa é a minha opinião. E você, o que você acha? Ou talvez, para não ficar só na minha opinião, vamos dizer que depende. Então, depende do homem e depende da mulher? Vamos ficar aqui nesse meio aqui? Depende. Então, por exemplo, você vai ter alguns homens mais viris, de características genéticas mais viris, que são mais altos, mais fortes, mais largos, o rosto é maior, e aí tem mais testosterona, então tem mais pelo, tem pelo no rosto, pelo no corpo, e esse homem é mais fácil de identificar ele como um homem, diferente de uma mulher. Só que você também vai ter homens que têm traços mais femininos. Tem homens que têm menos produção de testosterona e que têm menos pelo. Tem homens extremamente afeminados no que diz respeito às características físicas desse homem. Como existem mulheres com características mais masculinas, mulheres grandes, mulheres fortes, mulheres altas, mulheres com pelo, mulheres existem. Então, não posso negar aqui. Então,
para não falar que, vamos dizer aqui que depende, então, depende de que homem e de que mulher que a gente está avaliando. Não tem mulheres que você percebe ali características mais masculinas, né, nela, e assim como você tem aqueles homens mais cavaleiro do zodíaco, que tem aquele rosto mais fino, aquele rosto mais afeminado, você não consegue perceber isso também? Então, deixa aí a sua opinião, o que você acha. E, em última análise aqui, o que alguns estudos também mostraram, né? Se a gente vai lá para os primórdios da humanidade, a gente tem dos nossos ancestrais um fator muito interessante que talvez daí a gente possa trazer muitas respostas, que é o quê? Alguns estudos mostraram que existe uma variação entre os receptores de dopamina de alguns dos nossos ancestrais. Então existe uma variação entre os receptores de dopamina. Então significa o quê? Existem seres humanos que são mais dopaminérgicos e existem seres humanos que são mais serotoninérgicos, entende? Por conta dessa variação desses neurotransmissores de dopamina, um deles mais especificamente, que eu não me recordo aqui agora, mas existe uma variável entre eles. E aí o que eles estudaram, né? Voltando lá para os primórdios da humanidade. As civilizações que começaram a migrar, que saíram ali da África e começaram a migrar para continentes mais distantes, para a Ásia, para a Europa, que é a Euroásia, e que mais recentemente migraram para as Américas, né? Alguns estudos mostram que o Homo sapiens sapiens chegou nas Américas há apenas 30 mil anos atrás. Então ele tem milhões de anos, mas só chegou nas Américas há 30 mil anos atrás. Então alguns estudos mostram que essas espécies que migraram para mais longe do lugar de origem eram seres humanos que eram mais, vamos dizer assim, mais dopaminérgicos. Eles tinham essa variável de receptores de dopamina mais do que os outros, né? Usando aqui uma linguagem mais simples para você entender. Por quê? Porque isso tem total relação com essa necessidade de variedade. A pessoa mais dopaminérgica, ela tem essa sensibilidade à variedade, à novidade. E uma pessoa mais serotoninérgica, ela tem uma característica muito mais conservadora, muito mais de rotina, e ela não quer assumir muitos riscos. Interessante, a gente consegue ver isso num desenho, numa animação, Os Croods. Eu vou colocar a imagem aqui para você ver esse desenho e ver se você se lembra aqui de alguma coisa. Então você tinha ali o pai e a filha, e o pai era esse ser humano, né, ancestral, primitivo, mais serotoninérgico, que era o que ele prezava mais por segurança, por sustentabilidade, não queria assumir riscos e queria ficar ali na caverna o tempo inteiro. E você tem a filha dele, que é a protagonista, né, da animação, que ela é muito mais dopaminérgica e ela quer desbravar o mundo, ela quer conhecer outros lugares, ela quer sair ali da caverna, ela quer conhecer outros continentes e inclusive é ela que descobre, né? E daí a explicação do porquê que eles migraram, porquê que eles saíram ali do continente africano e migraram para outros continentes. Por quê? Porque eles tinham essa variação nos seus receptores de dopamina. Então, dito isso, né, o que esses estudos eles mostram também, né, que esses descendentes, né, dessas populações que migraram para essas áreas mais distantes, né, a Euroásia e posteriormente aí a América, né, eles tinham essa tendência de buscar por novidades. Isso explica por que essas pessoas migraram e isso também pode ser uma boa explicação dessa natureza entre esses seres mais dopaminérgicos. Isso pode explicar essa natureza mais poligâmica, que tem a ver com essa necessidade de variedade. E aí, o que você acha disso aí? Bom, e qual que é a conclusão e qual que é a aplicação prática que eu consigo fazer disso aqui? Se a gente sai da superficialidade, né, se a gente sai da cagação de regras, se a gente sai dos rótulos,
E para de rotular as pessoas e fala assim, ó, o homem de virtudes e o homem de alto valor, e a mulher de virtudes, a mulher de alto valor, o homem patriarca, a mulher patriarca, ele segue esse padrão. Isso para mim é muito superficial. Se a gente sai dessa superficialidade e consegue e faz um estudo mais apurado, mais investigativo sobre a natureza ancestral primitiva, biológica do ser humano, a gente consegue entender uma conclusão. Qual que é a conclusão, né? Mas a conclusão que esses estudos trazem é que o ser humano, ele é um ser confuso. Não dá para bater o martelo e dizer que ele é uma espécie poligâmica, e também não dá para bater o martelo e chegar numa conclusão e dizer, ó, o ser humano é uma espécie poligâmica. A verdade é que a gente consegue, na observação do comportamento humano, identificar essas duas características. Você vai ter seres humanos que são mais monogâmicos e você vai ter seres humanos que são mais poligâmicos. Você vai ter seres humanos que são poligâmicos e que estão dentro de acordos monogâmicos, porque eles estão dentro da sociedade, então eles estão cumprindo ali acordos monogâmicos, seja dentro de um casamento, de uma união estável, de um namoro ou o que quer que seja, mas que estão extremamente infelizes dentro desse acordo, como você tem pessoas que são monogâmicas por natureza e que por pressão, principalmente com jovens, né, isso acontece muito com adolescentes, que por pressão da sociedade, das amizades, por pressão ali das redes sociais e tal, são meio que impulsionadas a viver uma prática poligâmica, mas isso não faz parte da natureza dessa pessoa, a natureza dela é monogâmica. Então você vai ter pessoas que vão ser extremamente felizes com uma pessoa ali pro resto da vida delas, e é aquela pessoa que teve o primeiro namorado e a primeira namorada e aí se casaram e são felizes para sempre e estão bem assim e não precisam mudar absolutamente nada, é assim que eles se realizam e se satisfazem. E você vai ter outras pessoas que isso não faz parte da natureza dessas pessoas e nem por isso elas precisam ser julgadas. Então qual que é a aplicação prática aqui? Você tem que se conhecer, você tem que olhar para você e parar de olhar para os rótulos e parar de aceitar a cagação de regra de outras pessoas sobre a sua vida, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que deve, tem que fazer desse jeito, e olhar para você. Você é o quê? Você percebe que a sua natureza é mais poligâmica ou mais monogâmica? E aí é simplesmente o que você é, você não escolheu ser assim. Entendeu? Não tem relação com condicionamento social. Pelo contrário, às vezes um condicionamento social é totalmente contrário àquilo que é a tua natureza e você está tentando se enquadrar um condicionamento de um padrão social e está ficando infeliz aí e talvez tenha um risco de viver infeliz pro resto da sua vida. Então a aplicação prática é olhe para você. Você tem que olhar para você, olhar para sua natureza, entender o que você é, entender o que te faz bem. Porque talvez você é uma pessoa que está aí na onda do curtir a vida, mas isso não corresponde à sua natureza. A sua natureza é monogâmica. E o melhor que você tem a fazer é encontrar uma pessoa, se relacionar com essa pessoa e que tal faz com ela. E talvez, ao contrário, talvez você é uma pessoa que está ali por conta da religião, ou por conta dos padrões, ou por conta dessa nova onda agora dos coaches de relacionamento, dos homens de alto valor e dessas coaches mulheres, né, de coach de feminilidade, e aí você agora se sente obrigado a seguir um determinado padrão, que é o que não tem que casar, tem que encontrar uma pessoa ali, tem que ficar com ela ali pro resto da vida, só que talvez isso não tenha nada a ver com a sua natureza biológica, primitiva, talvez isso vai contra e fere a sua própria natureza, isso vai fazer você ficar infeliz aí pro resto da sua vida. E aí, o que você acha? Tá, espero que você tenha gostado aí dessa análise que eu fiz aqui. Deixa a sua opinião, se você tem uma opinião contrária, ou se você quer complementar alguma coisa, ou se você acha que faltou eu dizer alguma coisa, faltou eu esclarecer algo aqui, se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em ler e quem sabe gravar um vídeo sobre isso também. Forte abraço, até o próximo vídeo.